Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ora viva, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva, a última do mês de setembro. E para o mês vem aí oficialmente a visita de Joe Biden, a primeira visita de um presidente norte-americano, o que tem causado muito alarido. Vamos ouvir as palavras do presidente da Câmara da AmCham, a Câmara de Comércio Angola, Estados Unidos da América, o que tem a dizer sobre esta visita de Joe Biden e aquilo que tem provocado junto à nossa sociedade. Eu vejo que há muita euforia quando as pessoas dizem: olha, o presidente americano vem para aqui, olha, vai haver um evento ligado aos Estados Unidos. Isso nada impactará na vida do cidadão angolano se de facto não for possível, Angola não for capaz de capitalizar essas oportunidades a partir exatamente da adoção de posições, medidas, estratégias que permitam capitalizar, otimizar essa oportunidade. E uma das coisas que muito nos preocupa é exatamente o doing business em Angola, porque por mais dinheiro que se procura atrair, injetar no país, se o doing business não melhorar, nós não teremos a oportunidade de atingir o desenvolvimento tão almejado. E é sobre esse tema, quando vemos que empresas americanas que vieram com um sonho, estão a trabalhar em Angola já há determinadas décadas e sentirem-se desiludidas, decepcionadas em função das dificuldades apresentadas pelas condições do doing business, porque não se consegue, qualquer coisa que se queira tratar aqui é uma eternidade, algo que noutras geografias se consegue tratar em 24 horas, 48, aqui leva-se 6 meses, 1 ano, muitas vezes 2. Isso desmoraliza e naturalmente afasta os investidores. Ouvimos então as declarações de Pedro Godinho, que é o presidente da Câmara de Comércio Angola, Estados Unidos da América, e escolhemos de propósito este trecho, justamente para mostrar aquilo que é o alarido em volta desta visita de Joe Biden, que para muitos está a ser alardoada como a salvação da lavoura. José Guerreiro, bom dia. Bom dia a todos. Eu estou mesmo muito de acordo com essa reflexão do Pedro Godinho. Estou na linha que ele referiu. Aliás, as reflexões que eu vou fazer ao pensar neste tema que nós escolhemos para o nosso programa de hoje vem um bocado nessa linha, ou seja, eu até começaria com uma reflexão mais global, que é nos países democráticos, né, as orientações estratégicas da política externa do país são escrutinadas pelos parlamentos, né, que representam os interesses dos cidadãos e eleitores, né. Isso é normal que assim seja, através dos programas dos governos que são aprovados, né? Nesse quadro, e nós, Angola, que nos autodefinimos como país democrático de direito, eu penso né, que alguma reorientação, estou a usar termos precisos e cautelosos, alguma reorientação que há alguns poucos anos, o Executivo tem vindo a fazer nesse campo, no campo da política externa nossa, terá merecido a aprovação dos senhores deputados, né? Não é? Eu refiro-me ao reforço visível e acentuado das relações dos Estados Unidos, que, lembremos, foi um dos principais opositores à independência de Angola, não só em termos diplomáticos, mas também no apoio direto e efetivo em armas, em munições e em dinheiro aos movimentos e aos exércitos que em Angola lutavam contra o MPLA e contra o governo estabelecido, né? Portanto, os Estados Unidos foram essa potência que alinhou contra a nossa luta pela independência. E eu refiro-me também, não é, quando falo nessa reorientação, essa possível reorientação ou palpável reorientação, refiro-me também a algum esfriamento, e não sei se a palavra existe, mas acho que sim, em relação a países como a Rússia e a China, que sempre foram nossos aliados nos momentos difíceis, né? E refiro-me também a alguma timidez na nossa inserção nos BRICS, que hoje por hoje parecem apontar para a criação de uma nova ordem internacional, do sul global, né, em relação aos vários blocos que são homogéneos, têm sido hegemónicos no mundo, né? E sinto alguma timidez na nossa relação. Feitas estas razões de princípio, né, um bocado no quadro daquilo que o Pedro Godinho referiu, que é preciso refletir mais a montante e mais geral do que ver só uma viagem,
Mas feitas estas considerações, eu foco muito então na viagem do Sr. Presidente dos Estados Unidos a Angola. Sem descurar a importância da mesma para os Estados Unidos, a importância da mesma para os Estados Unidos qual é? É no quadro da tentativa de recuperação da sua influência em África, né? Que tinha vindo a ser perdida em termos económicos e geopolíticos para a China e para a Rússia. E também a importância para Angola, né? No tão falado investimento no chamado corredor do Lobito. Convinha, entretanto, né? Termos os pés bem assentes na terra, né? Para não embarcarmos em qualquer tipo de populismo, demagogia, propaganda fácil, que possam levar à criação de falsas expectativas junto dos cidadãos, aquilo que o Silvio referiu e aquilo que o Pedro Godinho referiu. Temos que ter os pés bem assentes na terra. Tem-se falado que esta viagem é uma vitória para Angola, esta visita é uma vitória para Angola. Não têm sido avançados argumentos sólidos que me façam compreender este forte objetivo, uma vitória. No quadro das relações políticas, económicas e diplomáticas, acho eu, absolutamente normal, por exemplo, e vou falar, digamos, avulso, né? É tudo normal no quadro destas relações, que o Presidente de França vá à Malásia, que o Presidente de Sri Lanka vá à Inglaterra, que o Putin vá a Singapura, o Xi Jinping vá à África do Sul. Acho que isto é normal e, portanto, temos que começar por desmistificar esta questão da vitória, né? São relações diplomáticas normais que, na maioria dos casos, pouco ou nada adiantam, né? Em relação à resolução dos problemas concretos das populações, né? Portanto, acho eu, no imediato, tais locações não trazem comida, não trazem mais saúde, mais educação, mais emprego, mais melhores estradas, melhor democracia para as populações visitadas, né? Só tem, de facto, uma leitura política, ideológica, geopolítica. E aí sim é que temos que... Portanto, é preciso mesmo desmistificar este entusiasmo, né? De facto, estou a usar esta imagem que eu reconheço um pouco superficial, né? De mais comida, mais água, mais habitação, mais estradas, dependendo de uma visita, para que a gente possa travar esta euforia, né, que se está a criar com esta vida do Sr. Presidente de Biden na Angola. Diria eu, e desculpem-me o termo, né, parece que está a criar uma espécie de orgasmo coletivo, né, que atingirá o clímax nos dias antes, durante e após a visita. E eu acho que ter este pensamento, ou ser alimentado desta euforia e entusiasmo, parece representar uma mentalidade que a gente chama de mentalidade de pobre, né? Uma mentalidade de colonizado, uma mentalidade de subdesenvolvido. E nós temos que evitar isso, né? Mais do que para nós, angolanos, que na generalidade temos uma cultura geral elevada, né? Mais que para nós, angolanos. Talvez esta visita de um presidente americano à África seja mais importante para os próprios americanos, né? Para além das vantagens com a exportação do cobre, né, e de outros minerais da República Democrática do Congo e da Zâmbia, vão perceber que, afinal, os africanos não são assim uns seres estranhos que andam em cima das árvores, né? Me desculpem a dureza desta imagem metafórica, mas é assim que muitas vezes os europeus, os americanos e os ocidentais olham para a África, né? E esta imagem dura é mesmo propositada para desmistificar o que muitas vezes pensam de nós, né? E será mais importante ver que aqui em África os americanos vão ver, através das reportagens que possam ser feitas, nós aqui somos seres normais como eles, né? Sobre as vantagens para Angola, dos investimentos no corredor do Lobito, também estamos todos, né, a fazer força. Estamos a fazer força e a torcer para que isso aconteça, né? Na melhoria das condições de vida para as populações, na criação de emprego, etc., né? Estamos todos a fazer força para, não é? E estamos todos a fazer força para que o aumento visível das relações com os Estados Unidos, que, como disse o Pedro, tem que ser reforçadas com um ambiente de negócios, né, que seja favorável. Não está a acontecer, não é? O Pedro Godinho falou que empresas americanas estão aqui, demoram 6 meses, 8 meses por causa de autorizações. Nós temos pequeníssimas, micros e pequenas empresas, como no caso de um amigo que precisa só de um papel da divisão de Viana, está há 2 anos por causa de um papel. Está a apanhar baila há 2 anos, não é? Que ambiente de negócio é este que a gente propala no papo e na teoria, nos discursos, e na prática nada disso acontece. E eu termino esta minha primeira intervenção sobre o tema, se é que há outras, com duas citações daquele que é considerado até hoje o ícone e o maior estratega da política externa norte-americana, né? E que também teve alguma relação com a nossa independência,
em 74, 75, aquele que foi dos anos 70 e 80, o secretário dos Estados Unidos, Henry Kissinger. Primeira citação: ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso, mas ser amigo é fatal. Segunda citação: a América não tem amigos permanentes ou inimigos, apenas interesses. São citações de Henry Kissinger. Gustavo da Conceição, esta visita de Biden, sem sombra de dúvidas, fruto de uma longa trajetória de diplomacia a nível de Angola com os Estados Unidos, estreitar as relações, mas que, entretanto, caminha por gelo fino, já que as últimas sondagens dão vantagem a Trump, que não tem um olhar tão favorável para Angola quanto tem o Partido Democrata. Bom dia. Bom dia. Aproveito para saudar os companheiros de painel e o nosso técnico, os nossos ouvintes também. Sim, de facto, bom, é preciso primeiro dizer uma coisa. Mesmo em fim de mandato, a visita de Biden coloca as relações entre Angola e os Estados Unidos num novo nível. E esse novo nível tem duas dimensões. Uma dimensão internacional, não é? A geopolítica e particularmente essa nova ordem que se instala e que leva os países a posicionarem-se, e nós estamos nesse processo estamos a desenvolver esse processo, não é? E portanto a visita do Biden ratifica não só isso, mas também coloca aqui oportunidades para as relações entre Angola e os Estados Unidos ganharem um novo impulso, um novo nível. O que vai acontecer depois das eleições é qualquer coisa que temos que esperar e saber lidar depois das eleições. É certo que aqui ou ali Trump pode estar a aparecer como eventual vencedor, mas as diferenças são tão mínimas que convém esperar para ver. Dizia eu que a visita coloca um novo nível nas relações Angola-Estados Unidos, mostra a China e a Rússia que, enfim, de certa maneira nos estamos a afastar, não estamos mais naquela posição de independência e de relações com todos. Apesar de mantermos isso, estamos a inclinar. Agora, para que essas relações atinjam a plenitude desse novo nível e possamos desfrutar das oportunidades que este novo nível nos traz, é preciso trabalharmos. Trabalharmos não só no sentido de resolver os problemas da burocracia ou do excesso de burocracia que temos ao nível das relações comerciais, trabalharmos ao nível do combate à corrupção, porque as autoridades norte-americanas levam isso a sério. Trabalhamos na segurança para que os investidores sintam tranquilidade ao investir aqui em Angola, e trabalhamos na nossa capacidade de retornar o investimento. Ora, isso tem uma base que se chama justiça, e se nós não melhorarmos também a nossa justiça, pode ser que, esse exercício da visita do Sr. Biden a Angola seja um mero exercício de cosmética. É certo que há um grande investimento, ou a perspectiva de um grande investimento no corredor do Lobito, mas nem sempre este processo do corredor do Lobito tem corrido sob regulamentos. Aqui e ali tem havido também problemas. Há uma onda
que começa a crescer também ao nível internacional, na Zâmbia e aqui no Congo Democrático, sobre os impactos desse investimento. Umas visões são positivas, outras não são. E, portanto, nós temos que analisar isso não só no nosso contexto interno, mas também nessa dimensão regional, para que possamos perceber o que devemos fazer para que o investimento se concretize. Porque precisamos de trabalhar muito ao nível da nossa diplomacia, mesmo aqui na região, nos Grandes Lagos. Precisamos de procurar, num exercício de grande transparência, mostrar aos nossos vizinhos que o investimento servirá a todos, não é? E, portanto, tranquilizarmos os espíritos em relação a eventuais problemas com o processo de instalação da tal nova ordem mundial, onde nós e o USAID não estamos, ou podemos não estar na mesma posição. Nós e a República Democrática do Congo podemos não estar na mesma posição. Por falar de transparência, também é importante que se tranquilize as opiniões públicas nacionais, e há algumas que divergem, é preciso reconhecer. Inclusive, há quem tenha medo que, em violação à própria Constituição, se permita a instalação de bases militares aqui em Angola. E, portanto, é o momento também de quem de direito vir tranquilizar, procurar que essa dimensão mais negativa da visita se esvaia. Finalmente, temos aqui uma oportunidade para, tentar lutar por alguma reciprocidade nas relações, particularmente nas relações diplomáticas, não é? Onde o acesso aos vistos, onde, o movimento de pessoas e bens entre nós e os Estados Unidos se faça com maior fluência e com maior rapidez. Para fechar, vou outra vez a tua questão. Este é um processo que não começou agora. Eu acho que agora, se calhar, é o culminar. Esse é um processo que já começou há algum tempo e que eventualmente terá determinado um conjunto de posições que Angola tenha tomado lá atrás, como, por exemplo, a nossa saída da OPEP, não é? E, portanto, o que estamos a assistir agora, não é o culminar, dessa estratégia que, como bem disseste, começou lá atrás. Ainda inglês, numa altura em que o Kwanza cada vez mais bate recordes negativos naquilo que é o seu valor, aproximarmos-nos de uma economia do tamanho da norte-americana é, sem sombra de dúvidas, um passo para tentarmos reverter aquilo que é o atual cenário da nossa economia. Bom dia. Bom dia, Silvio. Costuma-se a dizer, it takes two to tango, né? Nós precisamos de duas pessoas para dançar o tango. E em relação a esta visita do presidente, é preciso perceber que, certamente, estamos a lidar com a maior potência económica, né, e também militar do mundo, e que certamente ainda não é momento de jogar o nosso jogo, não é? É sobretudo, obviamente, que temos que depois tirar proveito dessas relações, é assim mesmo, a vida é assim. Há Estados mais fortes do que os outros, ou que outros, e neste caso que está patente é a agenda americana e, sobretudo, a agenda do G7. O G7, que é o grupo de países mais industrializados do mundo, lançou em 2022 uma iniciativa designada Parceria para Infraestruturas e Investimentos Globais.
com o objetivo de mobilizar investimentos significativos em infraestruturas de qualidade em países de baixa renda e de média renda, não é? Muito focados em projetos de energia limpa e renovável, tecnologias digitais, saúde global e segurança sanitária e infraestruturas de transportes. Para casar com aquilo que disse o Zé Guerreiro, é verdade, essa iniciativa do G7, e os Estados Unidos é o líder do G7, pretende dar uma resposta a uma iniciativa chinesa, que é o Belt and Road Initiative, não é? Da China, que tem estado... Tem uma iniciativa de desenvolvimento da China, não é? Que tem estado a desenvolver infraestruturas globais em vários países, não é? Tem estado a investir em vários países, a África e em vários continentes, países em África, Ásia, América Latina. E a única diferença que entre uma iniciativa e outra, e também dizer que em relação à China também nós beneficiamos inclusivamente ao longo do corredor do Lobito, os primeiros investimentos que o país fez para a requalificação dos caminhos de ferro foi com dinheiro da China. Mas estando com um e outros, que também estão a disputar a hegemonia no mundo, né? No final do dia estamos sempre a jogar a agenda e o jogo dos mais fortes. Para além do Ocidente agora despertar, porque na altura em que nós precisávamos de dinheiro para reconstruir e dinamizar o processo de reconstrução nacional, nós tivemos que nos virar à China. Nós, como muitos países africanos, tiveram que se virar para a China para fazer face às suas necessidades de investimento. O que é que ocorre agora neste contexto também? Vimos que, e é também, vamos assim dizer, o lado mais apelativo desta iniciativa do G7, é que no final do dia vemos muitos países endividados, né? Muito endividados com a China. A China emprestou dinheiro sem muitos condicionalismos. Na altura, o Ocidente estava fechado, exigia muito mais, mas apercebeu-se que, como sempre digo em estratégia, o que não fazem uns, fazem os nossos concorrentes, né? A China, notando disso, emprestou dinheiro e, com base nisso, tem uma grande influência em muitos países africanos, tem controlo e acesso a recursos estratégicos importantes, e o G7 acordou para essa realidade e está, portanto, facilitar também o acesso a financiamentos e a realização de investimentos com menos riscos em determinados países, mas não tirando de parte e assegurando que este investimento seja realizado ou efetuado com transparência e boa governação, sustentabilidade ambiental, aparentemente com vista a haver uma parceria mutuamente vantajosa para os países e, como disse anteriormente, evitando uma armadilha de dívida. Obviamente que cada Estado luta e assegura os seus interesses, não é? Quem tem que assegurar a realização dos nossos interesses, que não dependem só de termos infraestruturas, nós vamos pagá-las, mas nós devemos assegurar que as empresas angolanas, os trabalhadores angolanos, os investidores e empresários angolanos também tirem partido destas iniciativas, né? Há, nessa perspectiva, aspectos que já foram aqui bem referidos, ligados à geopolítica, não é? Mas depois há questões próprias das nossas necessidades internas. Esta iniciativa do G7 pretende mobilizar cerca de 600 bilhões de dólares
para investimentos até 2027. Os Estados Unidos compromete-se com 200 bilhões de dólares deste montante. Até o momento já conseguiu mobilizar cerca de 60 bilhões de dólares e uma parte desses valores estão alocados então no corredor do Lobito, não é? Portanto, é ali onde... Portanto, este é o enquadramento para percebermos o que é que está em jogo, não é? Não é apenas um tema da política externa dos Estados Unidos, mas é um tema relacionado ao G7 e mais amplo. Vamos fazer um curto intervalo e voltamos já a seguir para falar então deste pormenor muito particular desta relação Angola-Estados Unidos, que é justamente o corredor do Lobito. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana retrospectiva, ainda a falar no entorno daquilo que será a visita de Joe Biden ao nosso país, justamente a este ponto que é com certeza um dos principais chamaris desta relação Angola-Estados Unidos, que é o corredor do Lobito, em inglês. Há essa estratégia global de uma parceria, né, para infraestruturas e investimentos, e depois é preciso concretizar essa estratégia, não só em Angola, mas nas diferentes partes do mundo em que os Estados Unidos se sente ameaçado e está a disputar o poder, não é? A hegemonia do poder com a China. E, portanto, o corredor do Lobito é estratégico para os interesses americanos e não só, a China também, não é? Está a lutar do outro lado, não é? Mas, na prática, aqui o que está em causa é o acesso permanente e competitivo de cobre e cobalto da América, das empresas americanas, que são extraídos na Zâmbia e na República Democrática do Congo. Estes minérios, e sobretudo o cobalto, é fundamental para as indústrias tecnológicas, produção de baterias para veículos elétricos e dispositivos eletrônicos, assim, para energias limpas, o que tornam esta região, que, portanto, Angola, Zâmbia e aqui o corredor, portanto, são países, a DRC e a Zâmbia não têm acesso ao mar, e o nosso corredor é importante porque vai viabilizar, então, o transporte desses mineiros ou minerais muito importantes para as indústrias tecnológicas para os Estados Unidos, né? Por outro lado, há uma outra preocupação, não é? Os Estados Unidos têm esta indústria muito bem desenvolvida, mas ainda recebe muito dos inputs em áreas controladas pelos chineses, ok? E, na prática, por questões até de segurança económica e nacional, este corredor é vital para o acesso alternativo dos mineiros a que me referi. Por outro lado, com esta iniciativa e também, sobretudo, a concretização de um projeto da dimensão do corredor do Lobito, que não é só a linha férrea, não é? Eles permitem aos americanos, nesse caso, atuar sobre o domínio da segurança marítima e da sua presença também no Atlântico Sul. O Porto de Lobito oferece uma vantagem bastante importante, não é? Geoestratégica no Atlântico Sul, e o desenvolvimento de infraestruturas portuárias e ferroviárias nessa região são suscetíveis de fortalecer a presença marítima dos Estados Unidos, que permitirá também monitorar rotas comerciais importantes, não é? Que passam pela costa ocidental africana. Não podemos descurar que sim, e eu penso que este é um
grande momento das nossas relações com os Estados Unidos. Eu acho que é o ponto mais alto. Tem, apesar de a vida política, a diplomacia mundial é mesmo a luta de interesses, mas, como referi, é preciso haver casamentos, não é? E este momento da visita do presidente americano sinaliza mesmo isto, não é? Portanto, é o reforço e o aprofundar das relações dos dois países. É natural que se mudam, portanto, ao longo do tempo também mudam-se as vontades e os interesses, não é? No momento atual, é esta opção, não é, que a liderança do país tomou. Na prática, acedeu o piscar de olhos dos americanos, mas no final do dia, quem tem, como referi anteriormente, quem tem que salvaguardar os nossos interesses somos mesmos nós. É natural que, portanto, esta perspectiva de mudança das relações e algum desequilíbrio, vamos assim, ou equilíbrio, né, possa suscitar algumas preocupações, né? As mudanças são mesmo assim. Tivemos muito tempo e temos ainda fortes relações com países que integram o bloco dos BRICS. E na prática é perceber como é que isto vai acontecer, porque nós temos atores fortes aqui na nossa região que estão muito comprometidos com os BRICS, nomeadamente a África do Sul, né, que é a maior economia da nossa região. Vê-se também uma forte relação da Tanzânia neste processo. O Quênia está um bocado, está numa outra região, né, oriental, né, mas na prática é que no final do dia como é que fica a agenda africana e a agenda da SADC. Pronto, nós somos um ator importante, estamos a fortalecer e acredito também que poderá ter jogado um papel importante nesta aproximação também dos americanos para Angola, o facto de estar a ter muitas dificuldades com a África do Sul também. Portanto, as relações entre a América e a África do Sul não estão em bons momentos, e certamente pelo interesse que eles têm também na nossa região é preciso arranjar uma alternativa, e Angola, estando em segundo, portanto, o país mais com uma economia, a segunda maior economia da região, pode certamente cumprir este papel, mas é importante não pôr em parte ou pôr de lado tanto a agenda da nossa região e continental também. José Guerreiro. Pois, é assim, o Enda falou muito bem num casamento, né? Agora temos que ver a questão, como nos casamentos, o grau de imposição do cônjuge ao outro, né? Porque se não houver equilíbrio, vem o divórcio ou vem a submissão de um dos lados. Eu estou como cidadão angolano, comecei por falar nas questões de política externa e na soberania, que são questões de soberania que devem ser respaldados pelos parlamentos e pelos cidadãos, né? com esta viragem que, naturalmente, quer o Enda, quer o Gustavo reconheceram o que está a acontecer. Sou-vos sincero, eu não tenho visto bons exemplos em África, na América Latina, não é? Dos apoios dos Estados Unidos às economias desses países. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Também está claro que a questão do corredor do Lubito é basicamente, como disse o Enda muito bem em toda a retrospectiva que ele fez, uma decisão do G7 em que os Estados Unidos vão entrar com muito dinheiro para tal, mas para a defesa pura e simples dos interesses dos Estados Unidos e do Ocidente, quer do ponto de vista económico, né? Portanto, a exportação de cobalto e cobre da Zâmbia e RDC, quer do realinhamento da decisão geopolítica face à perda permanente de influência em África a favor da China e da Rússia. Como fica o outro cônjuge, neste caso nós?
não sei. Portanto, é por isso que não devemos embarcar conforme foi a nossa. É natural que com o corredor do Lobito haja, nomeadamente, algum reforço de emprego. Não acho que será significativo. Só emprego no início e no final da linha, não é? Não me parece que, de facto, conforme estamos a propalar, vai haver grandes inputs para o aumento, para a melhoria da economia em toda a linha. Não me parece. Não me parece. Quando foi criado o Caminho de Ferro de Benguela, o Caminho de Ferro de Moçambique, etc., numa outra estratégia do período colonial, no tempo colonial, sim, porque era virada para outras realidades e para outras funções, não é? E de facto em cada piadeira, em cada estação, em cada cidade, em cada vila onde parava o comboio, sim, criou-se algum desenvolvimento. Temos que ser objetivos e claros e não ser demagogos. Criou-se sim, mesmo no tempo colonial. Agora, pelo que temos visto, é um puro e simples e mero transporte seguro e rápido das minas para o Porto do Lobito. É evidente que vai haver mais empregos no Porto do Lobito, vai haver mais empregos ali no Luau, etc. Mas não me parece que isto... Temos é que esperar, quer dizer, de uma maneira que não podemos ser pessimistas, e eu não estou a ser pessimista, estou a tentar ser realista, também não podemos ser muito otimistas. Vamos esperar, vamos aguardar, para ver como é que este casamento vai acontecer, não é? Sempre na minha ótica, o foco em que Angola não perca a sua soberania, e estamos aqui a falar também na questão de bases militares, estamos a falar, e como disse muito bem, a forma como o americano, através do Atlântico Sul, irá se posicionar na defesa desta rota, não é? Temos de ter atenção nesse aspecto, e temos sobretudo de atenção, e como dizia o Pedro Guilherme muito bem, que não é, senão alterar significativamente a política económica do país, os atores, as competências em termos económicos, não é? O apoio, de facto, à economia nacional, às pequenas e médias empresas. Se isso não for alterado, se não for alterado o ambiente de negócio, a luta contra a corrupção, a luta contra a burocracia, a reforma da justiça, a desprestigiação do Estado, podem vir muitos presidentes americanos, podem vir muitos Estados Unidos visitar a Angola, não é? Que as condições de vida das pessoas não vão melhorar. Isso o Pedro Guilherme disse muito bem, eu também estou de acordo. Não podemos injetar falso otimismo nas pessoas, não é? Porque senão a queda vai ser pior. Temos que injetar realismo e não provocarmos o tal orgasmo que eu disse, coletivo, com a mera visita de um chefe de Estado. Temos que fazer muito mais internamente, temos que fazer muito trabalho de casa para que esta visita se enquadre, sim, num projeto global de melhoria da economia em Angola. Os Estados Unidos, Gustavo da Conceição, têm o poder também de desbloquear aquilo que é um dos grandes calcanhares daqueles da nossa economia, que é a falta de divisas, ou acesso a divisas. Sim. Bom, os Estados Unidos é... Talvez seja essa a tão propalada euforia, se calhar. Não sei porque desde a promessa à concretização veio uma distância. E vem uma distância que nos obrigará a cumprir algumas metas. E se nós não conseguimos cumprir essas metas, seguramente os dólares não voarão para Angola. Mas deixa-me refletir um bocado sobre outras dimensões da visita, antes de voltar aos dólares, outras dimensões da visita do Sr. Biden. Portanto, já vimos que o Porto do Lobito, enfim, vai com o projeto do corredor, vai ganhar outro interesse e outra dimensão. Não podemos esquecer da base naval do Soio. É um investimento também que os americanos estão a fazer e, portanto, é o tal investimento... Gustavo, isso não se pode dizer alto. Nós temos oficialmente, digamos, negado essa situação. Não estou a falar em base militar. Não sei estou a falar na base naval. Né? Estou a falar na base naval. Não estou a falar na instalação de uma base militar estrangeira aqui em Angola. Portanto, há investimentos que podem ser geridos para a nossa própria defesa, para a nossa própria marinha de guerra, etc. Não é? Portanto, agora, daí a dar-se o passo seguinte, que é, enfim,
permitir uma base militar como tal. Investimento americano ou é financiamento americano? Ou uma outra. Se calhar, Financiamento americano. Se calhar é bom estabelecer essa diferença. Mas também é bom levar em conta uma outra questão que o presidente Biden, quando recebeu o presidente João Lourenço, se referiu a uma ajuda para a transição energética, com o fornecimento em milhões, acho que não me lembro bem do número, mas era um número assim escandaloso, em energia solar, que permitiria suprir cerca de 75% das necessidades do nosso país. Portanto, é uma coisa que não pode passar assim despercebida no momento da visita do presidente Joe Biden, e portanto é importante que esse assunto também esteja na ordem do dia, de forma que a gente lembre o Sr. Presidente Biden de que há essa promessa no momento que ele recebeu o chefe de Estado angolano. Em relação ao tal acesso aos dólares, o acesso aos dólares para os Estados Unidos não costuma ser uma questão meramente política, e por isso não estou a ver que o presidente Biden se engaje numa matéria dessas sem ouvir a Reserva Federal. E, portanto, eu não consegui ler, não consegui perceber que essa matéria dos fornecimentos dos dólares estivesse na ordem do dia, mas com o esforço que temos que fazer naquelas questões que já elencamos aqui, combate à corrupção, burocracia, etc. Enfim, se nós correspondermos com aquilo que são os critérios da Reserva Federal, seguramente essa é uma questão que facilmente se colocará na ordem do dia e de fácil resolução pelos Estados Unidos, já que os Estados Unidos imprimem isso, né? Portanto, não tem, para nós tem uma relação de valor, mas para os Estados Unidos emprestar esse dinheiro não é, ou der-nos acesso aos dólares não é, digamos, um problema que lhes possa causar quaisquer constrangimentos. Agora, parece-me que para nós também é importante termos da nossa parte a nossa lição bem estudada. Quer dizer, objetivamente, de conseguirmos identificar aquilo que queremos pôr em cima da mesa, aquilo que queremos pedir nesta relação bionívoca, não é? E constituir dossiês e estudos bem fundamentados para que a gente possa realmente ir mais fundo nesta nova linha, nesta nova opção que o país escolheu para a sua diplomacia. Ainda, inglês, já mesmo para terminar este bloco e este tema e passarmos para o próximo, o que fica claro é que nós temos muito que fazer, temos muito dever de casa para garantir que de facto não sejamos dominados em áreas estratégicas e em setores que muito vão influenciar o rumo do país. Sim. Sobretudo temos é que saber como tirar proveito. Na prática, eu compreendo as preocupações que existem, mas não nos devemos esquecer que, primeiro, estão os interesses deles, vão criar infraestruturas de apoio à economia americana em setores estratégicos. Infraestruturas e estruturas que ajudam os americanos a aumentar a sua influência, não é? No nosso continente e noutros continentes também. A questão aqui de fundo nas negociações é perceber como é que nós conseguimos incorporar as nossas empresas ou beneficiar as nossas empresas e as nossas pessoas
nisto, não é? Por exemplo, o que é certo, e já vimos, é que está a haver investimento, estão a ser construídas infraestruturas e o desejo é que com aqueles outros critérios de boa governação, qualidade, que os americanos e os ocidentais, em princípio, aqueles valores que eles, e às vezes, né, que dizem que protegem, não é? Assegurem que pelo menos, não é, o país beneficie das infraestruturas. Agora, se não houver, como é que nós devíamos nos preparar também para isto, não é? O ideal para conseguirmos ganhar e também ter acesso aos dólares, não é? Porque ter acesso aos dólares a gente tem que vender em dólares, né? Neste momento vende petróleo, mas era de todo importante que nós tivéssemos capacidade, por exemplo, para participar no processo de construção das infraestruturas, não só em mão de obra, mas já sabemos com a estrutura e as características da nossa mão de obra, os angolanos vão ganhar menos. São as pessoas que, mesmo que integrem, porque não temos uma estrutura de mão de obra altamente qualificada, o que vai acontecer? Vamos participar, mas comparativamente aos outros atores, e certamente isso vai mobilizar pessoas de outras latitudes, né, técnicos qualificados da América, da Ásia, da China, certamente, esses vão ganhar mais. O que é que nós temos também que assegurar? Tudo bem, eles vão ganhar mais, mas vão estar aqui, vão precisar de comer, vão precisar de acomodação, vão precisar de se deslocar. Absorver know-how. Nós precisamos de que também as outras empresas de apoio a todo este desenvolvimento, né, dessas infraestruturas, sejam angolanas, detidas e controladas por angolanos. Portanto, a negociação tem que ser assim, tanto quanto possível. Por outro lado, nós, só a título de exemplo, daquilo que tenho, porque eles vão publicando, e por ser um projeto muito estratégico, não é? Ou uma iniciativa muito importante, há informações do outro lado do outro lado do Atlântico sobre o que está a acontecer. Por exemplo, o Afreximbank, o Exim Bank americano, financiou em 363 milhões de dólares uma empresa, o projeto Acrobridge Project, para construir 186 pontes pré-fabricadas em Angola, ao longo do corredor. Imaginemos que tivéssemos empresas que pudessem fazer isso. Parte deste dinheiro, não é? Circulariam para a nossa economia e nós poderíamos ter acesso a esse dinheiro. O que vai acontecer por falta desta capacidade é que nós, no final do dia, tanto Angola ou alguns operadores, vão pagar a dívida, ou mesmo não sendo dívida de Angola, não é? São operadores que têm acesso a esses recursos, mas com a operação do corredor do Lobito vão conseguir pagar a dívida e não beneficiar a nossa economia. No final do dia, tudo isto, para além dos aspectos, obviamente, de geopolítica, são investimentos, nós estamos a falar de um movimento de 600 bilhões de dólares. Isto é dinheiro suficiente para alavancar muitas economias. E, no fim do dia, é como é que nós ganhamos disso. Por outro lado, e falou-se aqui, o Gustavo referiu-se a energias limpas, foi aprovado também pelo Exim Bank, um valor de 1,6 bilhões de dólares para uma empresa que é a Sanáfrica, para construir mini grids, né? Também aqui no país. Esta empresa é uma empresa americana, tem uma sucursal cá, mas no final do dia, portanto, o que está a acontecer agora
não é nada diferente do que aconteceu na Europa, depois da Segunda Guerra, com o Plano Marshall. Não é nada que aconteceu diferente do que aconteceu com o apoio que os americanos deram ao Sudoeste Asiático, não é? Muito daquele desenvolvimento foi também realizado e apoiado pelos americanos para satisfazer as suas necessidades internas. A peça de toque é que quer os americanos, quer os asiáticos aproveitaram esta e até a China também, né? Estamos a lembrar da deslocação para a China de muitas empresas, quer americanas e europeias, para beneficiar do low cost, né? Da mão de obra. Mas é uma base de lançamento para se projetar no mundo. E é isto que nós devemos fazer. É nesta perspectiva que devemos estruturar as nossas estratégias para melhorar as condições de vida das nossas populações e promover o desenvolvimento do nosso país. Terminando este projeto, se tudo correr bem, o que vai acontecer, de facto, é que Angola vai ter infraestruturas e estruturas de transporte de ponta, não é? Tal como aconteceu também no regime colonial, né? Portanto, o caminho de ferro também surgiu com os mesmos propósitos. Portanto, não mudou nada. No final do dia é que a África continua presa às agendas dos outros países. Nós voltamos já a seguir com o turismo. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana retrospectiva. A última sexta-feira, 27 de setembro, foi o Dia Mundial do Turismo. E sobre esta data vamos ouvir as declarações de Márcio Daniel, o Ministro do Turismo. O turismo é, sem dúvidas, a indústria da paz. Desenvolver o turismo e fazer de Angola um excelente destino turístico é, portanto, uma boa forma de honrar a paz no nosso país. E neste aspecto temos de reconhecê-lo. Podíamos e devíamos estar mais avançados. Ainda temos um longo percurso por percorrer para fazer do turismo um segmento central da nossa economia e um mecanismo de diversificação da arrecadação de receitas cambiais. Contudo, deve reconhecer-se que o papel do turismo como alavanca para a diversificação da economia angolana deixou de ser uma aposta politicamente duvidosa. Hoje, fala-se mais de turismo. Hoje, debate-se mais sobre turismo. Hoje, faz-se mais turismo, interno e internacional. Ouvimos as declarações de Márcio Daniel, Ministro do Turismo, em alusão ao Dia Mundial a efeméride mundial relacionada ao turismo. Gustavo da Conceição concorda com as declarações de Márcio Daniel? De facto, faz-se mais turismo interno o suficiente para que contribua, de facto, para aquilo que é a nossa economia? Não. Faz-se mais. Mas faz-se mais num contexto em que não se fazia quase nada e faz-se mais. Portanto, ainda não é um turismo que possa influenciar o PIB, ainda não é um turismo que tem todos os instrumentos para ser, digamos, um veículo de atração, quer de pessoas ao nível internacional, quer de riqueza, porque quem vier paga serviços, paga, enfim, um conjunto de despesas aqui em Angola e, portanto, atração de dinheiro. Há muitos países que vivem do turismo e temos uma experiência próxima que é Portugal. E, portanto, temos ainda um grande percurso, apesar de ser positivo que o turismo cresça, temos ainda um grande caminho, e aí é que eu estou de acordo com o Sr. Ministro, não é? Até que ele possa desempenhar o seu verdadeiro papel e, digamos, contribuir para o crescimento do produto interno.
Nós, desde logo, temos que continuar, em termos especificamente turísticos, temos que continuar a identificar aquilo que são os nossos pontos turísticos, identificar e garantir acessos com tranquilidade e com segurança, com alguns serviços turísticos nestas áreas e nestas regiões, não é? E depois temos isso a montante, né? E depois temos a jusante, um conjunto de serviços que é preciso melhorar para que o turismo melhore. Porque o turismo não se pode constituir numa ilha em si, não é, e pretender melhorar, porque há um conjunto de outros serviços que não têm nada a ver com o turismo, mas que influenciam o turismo. Desde logo os serviços consulares, desde logo o serviço de imigração e fronteira, desde logo um conjunto de outros serviços, como sendo as manutenções de vias, as manutenções dos locais de turismo, etc., etc., que não tem nada a ver com o turismo. Mas naquilo que tem a ver com o turismo também é preciso trabalhar muito. É preciso trabalhar muito, não só na garantia dos locais de alojamento e aqui tenho que me referir com uma boa relação qualidade-preço, porque se essa relação qualidade-preço não for uma relação equilibrada, os turistas fogem para outros pontos turísticos do mundo cuja relação qualidade-preço é mais favorável. E, portanto, temos que nos preocupar com os nossos hotéis e com a sua classificação e com o equilíbrio da moeda de formas que o seu valor se mantenha e seja atrativo. Nós temos, portanto, um conjunto de preocupações, temos que ter um conjunto de preocupações internas e inerentes ao turismo, e temos que ter outro conjunto de preocupações, as externalidades, não é? Mas que influenciam e que impactam também no turismo. Portanto, toquei em algumas e deixo agora os meus colegas para tocarem noutras. José Guerreiro, o caminho é longo e as estradas não estão boas. O caminho é muito longo e não é só as estradas. Não é só as estradas, também é as companhias aéreas, não é? Também são os preços das companhias, quer nos voos internacionais, quer nos voos nacionais, não é? Que são um autêntico escândalo, não é? Não se pode ir a Luanda-Benguela por 300 mil kwanzas, quer dizer, isto é quantas vezes o salário mínimo? 3? Isto é incrível, não se pode ir ao banco também pelo mesmo preço. Eu entendo que os custos da TAG são elevados, os custos de exploração, nomeadamente, e é preciso reformular este aspecto. Não é? É preciso reformular a TAG. É preciso. Não é? E a TAG é, há muitos e muitos anos, uma empresa. Eu tenho outra opinião sobre a TAG, em termos da sua privatização ou não, tenho opinião própria, mas nós às vezes temos alguns mitos e temos algumas coisas que já não se usam no mundo, não é? Como isso de companhias de bandeira, etc., não é? E de facto não temos concorrência, temos cartel. No voo Luanda-Lisboa, Lisboa-Luanda temos cartel com a TAP. Nos voos internos temos exclusivamente a TAG a fazer o que quer, não é? E de facto pode-se falar eu não falo só em turismo, mesmo nos negócios e na deslocação das populações, os preços das passagens aéreas são um escândalo. Quando dizem, sim, a TAG também tem custos de exploração muito elevados, tem. A TAG tem uma estrutura pesadíssima, com se calhar 30 ou 40% de trabalhadores a mais, não é? É uma empresa burocratizada, é uma empresa estatal complexa, sim. Mas há que refazer, há que reformular, há que tomar medidas, não é deixarmos acontecer o que está a acontecer no que respeita aos bilhetes. Então, se a TAG tem prejuízos acumulados, porque é que não se traçam políticas, de facto, de bonificar preços, não é? Da TAG, parece que estamos com uma empresa rica, não é? Empresa rica e que só transporta ricos, não é? Só transporta ricos, porque de facto é impossível que o cidadão normal, o pequeno empresário, né? E eu estou a falar isto porque eu já ouvi pessoas dizerem isto. Deixaram de vir várias vezes a Luanda das províncias ou ir de Luanda para as províncias
por causa dos preços dos bilhetes. E continuamos na mesma, cada vez tudo mais caro. E ninguém liga, tudo a subir para o lado. Não é? Então agora vamos de transporte rodoviário. As estradas estão como estão. Então, quer dizer, não é só falar em turismo, é também falar no ambiente global. E aí sim, eu sinto que o senhor ministro do turismo, ao qual me associo e reconheço a sua modéstia no discurso que fez, não é? E fico agradado com o facto de termos visto o ministro com modéstia, não é? Ele deve estar a ter muitas dificuldades em fazer o diagnóstico que foi solicitado, não é? Pelo Sr. Presidente da República quando uma visita ao leste do país, não é? No sentido de conhecer porque é que Angola não consegue atrair turistas, não é? Era a preocupação do Sr. Presidente. É evidente que, aliás, logo a seguir várias pessoas disseram isso, toda a gente sabe porquê, não é preciso o diagnóstico, mas pelo menos faça o diagnóstico, não é? Ok, mas o Sr. Ministro deve estar com dificuldade em fazer o diagnóstico, porque muitos dos problemas, não é, derivados da dificuldade de fazer o diagnóstico do turismo, porque é que Angola não atrai turistas, prende-se com as questões conjunturais e estruturais, não é? Ligados a setores dirigidos por colegas seus quando se sentam nas reuniões do Executivo, não é? Quer dizer, é difícil fazer um diagnóstico quando os problemas, muitos deles não estão no próprio setor, estão fora do setor. Estão nas estradas, estão nas companhias aéreas, estão nas comunicações, está na segurança, está nos preços das viagens, está na não existência de roteiros turísticos, está na inexistência de uma série de condições que não existem no nosso país para fazer turismo. No outro dia alguém perguntava, acho que no feriado prolongado que houve, muita gente foi ao Mossul. Então o Mossul, digamos, recebeu milhares de turistas. Mas ir ao Mossul é fazer turismo? Eu não entendo. O próprio conceito tem que ser um bocado verificado. Não é que antigamente, felizmente agora já o assunto está resolvido dos vistos, mas antigamente quando não se conseguia vistos, não é? Os vistos de trabalho que eram dados, vistos de trabalho no sentido de negócio, viagens de negócio, eram contabilizados como turismo, como turistas que entravam no país, quando a gente sabia quem quisesse tirar um visto de turista para vir agora não conseguia, jamais conseguiu vir. Mas as pessoas que vinham do estrangeiro para cá fazer negócio eram considerados turistas, ok. Agora também, qualquer movimentação do Luanda para o Bengo já é turismo. Estamos a contabilizar, não sei se já é em posições do nosso Instituto Nacional de Estatística, que agora está a braços com o censo, né? Ou qualquer coisa já é turismo. Né? É preciso muito mais para nós considerar turismo. Né? E, de facto, sim, há muitos cidadãos, como é o meu caso, né? Que é de um lado para o outro, né? Nas províncias, como é o caso do Gustavo, ou do Endo, ou do Rui de Castro, etc. Andamos por aí. A Dubai também tem viajado muito. Não é? Mas estamos a fazer turismo? Não sei se estamos a fazer turismo. Quer dizer, o conceito também tem que ser um bocado definido, porque o turismo implica muito mais de uma mera deslocação, muitas vezes com problemas de combustível ao longo da via, muitas vezes sempre com problemas das estradas, muitas vezes com problemas de onde comer e como comer ao longo da via, a que preços comer, que é outro problema. Os preços da hotelaria, os preços dos restaurantes e os preços das viagens aéreas são de facto um escândalo. Mas a gente, se falar com os operadores das companhias aéreas, ou da TAG ou da TAP, no caso, falar com os donos dos restaurantes, ou falar com os donos dos hotéis, vão dizer que, efetivamente, o meio envolvente é de tal forma complexo. Cada dia aumenta o preço de tudo, que eles também não têm condição de servir um bife com batata frita e ovo a cavalo, não é? A preços que a gente gostaria, não é? Uma dormida num quarto. No outro dia foram publicados os preços dos hotéis, do hotel, não vou dizer o nome. É um escândalo. Se vamos perguntar ao gerente, mas olha, eu compro a comida cara, compro toda a água, a eletricidade, tudo como fontes alternativas, são custos de tal forma que eles, para passarem, digamos, a funcionar, também têm que afetar esses custos no preço final de venda ao cliente. Temos muito que fazer para o turismo, mas temos que ter atenção que é o meio envolvente ao turismo, ou seja, volto a dizer, a política económica e financeira, a questão das obras públicas e construção, transportes, etc. Ou seja, o problema do turismo não é só do Sr. Ministro do Turismo ou dos operadores do turismo,
mas é dos colegas dele que também se sentam à volta dele nas reuniões do Conselho de Ministros. Ainda em inglês, a relação preço-qualidade é de facto aquilo que mais constitui entrave para o desenvolvimento do nosso turismo? Sim, porque as pessoas têm outras alternativas, né? E quando me refiro às pessoas, estou-me a referir também aos cidadãos nacionais, não é? Entre fazer turismo interno, deslocar-nos para o interior e quem está no interior para vir para Luanda e viajar para Lisboa, Cape Town, Joanesburgo, a pessoa olha para o preço de qualidade. E eu acho que em relação a esse aspecto temos ainda, como reconheceu o Sr. Ministro, temos um caminho a percorrer, e isto não é um tema só do turismo, é um problema das condições de vida, né, das populações. Temos ainda, para além deste aspecto, há alguma desorganização, não é? Eu estive a seguir, e acho que circulou há algum tempo, e há umas 2 ou 3 semanas, uma reportagem de um casal americano, creio, que veio para num cruzeiro, né, que aportou aqui. E não é o primeiro, temos estado a fazer progresso nesse domínio, mas o que eles referiram, de facto, é uma coisa que revela desorganização. É desorganização. Portanto, os problemas que eles tiveram, portanto, aquilo, nós abrimos-nos para o mundo, não é? Apesar do país ter os problemas que tem, é caro, precisamos ainda de melhorar também o nosso saneamento básico, mas ter problemas de atrasos, ter problemas de atitudes e comportamentos das pessoas, segurança, não ajuda. E enquanto nós não resolvermos esses problemas pequenos, vamos ter muitas dificuldades, não é? Ou podemos desenvolver o setor turismo, que é outra alternativa e que vai acontecer à medida que nós estivemos agora a falar dos investimentos, não é? no corredor de Lobito, vai gerar muito dinheiro e certamente que haverão investimentos estrangeiros que venham para cá, mas não vão beneficiar os angolanos, não é? Então nós precisamos de trabalhar na organização, na formação de competências, nos mecanismos de gestão, por exemplo, não é... e são sinais pequenos. A gente chega num aeroporto, se encontra as casas de banho sujas, se não conseguimos manter papel e toalhas para limpar as mãos, se não conseguimos ter sabonete líquido, portanto, é muito difícil, né? É nos pormenores, o diabo está no detalhe. E nós ainda temos essas dificuldades. Portanto, nós temos, por exemplo, nós não temos as pontes aéreas que existem nos outros países, né? Nós conseguimos perceber muito bem, sabemos quando é que chega um avião, estou a falar dos aeroportos, né? Sei que também a nossa população, muitos de nós, portanto, destrói e não tem cuidado na utilização de bens públicos, é verdade, e que até se roubam muitas coisas, mas nem que a gente, e referindo-me às casas de banho, por exemplo, nem que o papel fosse colocado sempre que aterrasse um avião, né? E estou a falar quer do aeroporto, do terminal internacional e doméstico, para pelo menos sentir isto, né? Por outro lado, esses momentos de comemoração são muito importantes para mobilizar e interagir, não é? Entre os diferentes, são momentos de interação e mobilização dos diferentes atores. Mas o tempo vai passando, deveríamos ir sendo, ou temos que ser cada vez mais concretos, não é? Em relação a que domínios concretos nós vamos priorizar. Porque o turismo hoje tem várias nuances, há vários interesses, não é? E não fica claro. Portanto, nós continuamos a dizer que o nosso país
tem um grande potencial turístico. Todos nós já sabemos disso. E então, o que é que vamos priorizar? Não vamos conseguir fazer tudo, porque não temos condições para tudo, não é? Nós temos o turismo de lazer, não é? Em que podemos utilizar as praias, os nossos parques e reservas naturais, o turismo de negócio, e muitas cidades e países fazem isso, em que, na prática, a grande alavanca para o turismo de outras componentes são mesmo a realização de fóruns e eventos, não é? Nós temos, por exemplo, um centro de convenções aqui em Talatona que, pronto, em minha modesta opinião, não é muito utilizado, não é? Poderia ter uma maior utilização. Houveram problemas no passado, portanto, vê-se agora uma maior dinâmica, mas o que vemos acontecer também é que esses centros de convenções surgem como alavanca do turismo, não é? Portanto, nós temos que ir atraindo e realizar eventos e puxar para o país, não é? Eventos de negócio, não é? Que atraiam para aqui pessoas que depois vão consumir aqui, vêm pela primeira vez para uma conferência, mas depois vão voltar certamente e temos que criar condições para que voltem como turistas. Nós realizamos um evento o ano passado e que foi muito bem organizado, foi uma grande montra para o país, que foi uma reunião de uma Organização Mundial de Parlamentos, agora esqueço-me o nome. Veio cá muita gente, mas a questão que se coloca depois é quem é que está a acompanhar e o que é que foi feito para que, por exemplo, essas pessoas depois voltassem como turistas, não é? Ou promovessem o país. Portanto, essas coisas têm que ser acompanhadas, não é? E estes momentos devem ser utilizados para fazer balanço. Nós temos o turismo religioso. Realizamos há dias a peregrinação a Mushima. Houve muita gente, a maior parte de nós lá teve, né? Mobiliza sempre muita gente. Podemos dizer que é uma grande atividade para o turismo interno, mas como é que estamos? Quem é que está a avaliar o desempenho desta atividade? Eu lembro-me uma vez estar em Cape Town, a embarcar para Luanda, e estar ao meu lado alguém, um cidadão de um país do Ocidente, e estava alguém do lado do turismo da África do Sul a fazer um inquérito. Ele já estava a sair, a perceber como é que ele, que ele achou da sua estada lá em Cape Town, o que é que ele sugeria. E lembro-me que quando ele foi abordado, só para aqui uma nuance importante, ele quando foi abordado, começou a ser abordado em inglês, e ele dizia que não falava inglês, e a pessoa que o estava a abordar falava também francês, falava inglês e francês, e nem sequer me parecia ser sul-africano, para dizer que há um esforço muito, muito grande que tem que ser feito, não é? E é verdade que as empresas, as instituições que lidam com esses aspectos têm que ter capacidade de trabalho. Para além do religioso, por exemplo, a realização de provas desportivas para o país. Nós temos, por exemplo, é o segundo momento, é a segunda vez que vejo, dentre outras coisas que vamos realizando, é verdade, por imposição. Estamos na CAF, estamos na FAB, vamos organizando aqui algumas provas desportivas, mas a questão é como é que isto se relaciona com o desporto. Essas pessoas, quando vêm para aqui, nós organizamos a concertação entre os diferentes atores para maximizar a presença dessas pessoas para realizarem atividades desportivas. Nós tivemos recentemente uma prova, e é a segunda vez, e neste ponto em que me perdi um bocado, em que uma agremiação que está no Kikuchi realizou uma prova internacional de ténis, que é importante, coloca o país no circuito internacional. No final do dia, é preciso compreender o que é que se fez na componente do turismo e qual é a percepção que essas pessoas têm. Muitas das vezes, e em função daquilo que estamos a atrair, nós precisamos de colher também
às opiniões das pessoas, porque nós temos que olhar para um determinado segmento, para além dos domínios. Nós temos que saber se vamos nos especializar, abrir mais para um turismo de massas, não é? Pode ser lazer ou o que seja, não é? Mas de massas ou não, ou de luxo, não é? A ou I, não é? Portanto, uma coisa ou outra. E para aqueles turistas e segmentos mais exigentes, a semelhança que, por exemplo, que muitos países fazem, é ir diretamente aos diferentes stakeholders, perguntar o que é que nós precisamos de fazer, não é? Para que vocês venham para cá. O que é que, e os agentes são importantes, também saber como é que isto se processa, né? O país é vendido na perspectiva de turismo por via de vários agentes internacionais. Então, eles são, portanto, entidades fundamentais e importantes para perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. Para além de outras coisas que podemos capitalizar, portanto, quer na educação, saúde, cultura, gastronomia. Por exemplo, Angola, no país, ou na região em que se encontra, estamos na SADC, para além de nós, só Moçambique é que fala português. Nós temos, creio, cá no Lubango, um instituto importante de língua portuguesa. Nós, dentre outros domínios da educação, poderíamos nos posicionar para atrair e assegurar que a maior parte das pessoas aqui da região, e não só, porque português também é uma língua importante, viesse aprender português em Angola, não é? Da semelhança como nós mandamos os nossos filhos fazer a língua inglesa nesses países, que gera também, é importante para o turismo. Portanto, nós temos que discutir isso. E o que nós todos já sabemos o que é necessário fazer, não é? O que é que precisamos de fazer. Agora, o como é que ainda está por se perceber, para que também nós possamos ajudar, né? Porque é uma indústria que alavanca outras indústrias, né? Desde, por exemplo, os hotéis consomem toalhas, tanto a produção têxtil é fundamental, nós fizemos grandes investimentos e esta indústria pode não só apoiar a indústria local, não é? Por exemplo, eu sei que há um grande investimento portanto, têxtil chinês, ou fomento da cultura de algodão aqui em países da nossa região, mas eles não tiveram a capacidade de fazer os investimentos que nós fizemos e poderíamos muito bem contribuir. Na prática, é atrair pessoas para aqui, para o nosso país, nos vários domínios, mas também posicionarmos para que nos enquadremos na cadeia de valor do setor do turismo aqui da região, que tem uma dinâmica mais pujante que Angola tem. Nós voltamos já a seguir com os destaques da semana. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana retrospectiva, e como de costume, o último bloco é reservado para elencar aqueles que foram os principais destaques da semana, pela positiva ou pela negativa. José Guerreiro, para si, quais foram os seus destaques da semana? Bom, começando por referir que morrem pessoas diariamente, né? Como sabemos, morrem cidadãos, morrem muitos bons angolanos, muitos pais de família, muitos bons trabalhadores. Mas de vez em quando temos que destacar algumas pessoas, né? Algumas personalidades, pela sua importância na sociedade e também pelo seu exemplo. A semana passada eu destaquei o nosso profundo pesar pelo falecimento do Augusto Chacaiá, vocalista de Jovens do Prenda. Hoje refiro ao passamento de uma figura talvez não tão conhecida, nomeadamente pelas gerações mais novas, mas que foi representativa na sua época. A morte do Dr. António Ferreira Neto. Foi preso político no tempo colonial, torturado nas prisões da PIDE, por lutar contra a opressão, e depois foi ministro da Saúde do governo de Angola. Ele foi um intelectual angolano íntegro, honesto, coerente. Sentimentos, pois, à família enlutada. Depois, no passado sábado, 28 de setembro,
faria 100 anos o poeta e nacionalista António Jacinto. Foi uma figura de destaque na luta de libertação, preso político, um dos mais destacados poetas da nossa literatura, né, com poemas inigualáveis que retratavam a luta de libertação e o sofrimento dos angolanos no tempo colonial. Diz-se também ter ele sido o mais qualificado e competente responsável pela cultura após a independência de Angola. Acho que devemos sempre recordar António Jacinto. Outro destaque da semana, para mim, foi uma notícia, acho que no Novo Jornal, de que os resultados operacionais da Unitel diminuíram 82% um ano após a nacionalização. E esse mais fraco desempenho financeiro, diz que derivado aos custos com investimentos e com fornecedores, tem repercussões naturais no serviço prestado aos clientes. Com cada vez mais satélites, cada vez menor qualidade das telecomunicações do nosso país. Finalmente, outro destaque da semana passada foi não termos ainda notícias sobre o nome dos cidadãos implicados no tráfico criminoso de combustíveis nas províncias de fronteira, após denúncia corajosa do Sr. Ministro de Estado e chefe da Casa Militar, bem como dos nomes de quem organiza, facilita e executa outros tipos de tráficos, como o contrabando e tráfico de drogas, de madeira, diamantes e pesca ilegal. Foram estes os meus destaques. Gustavo da Conceição, os seus destaques da semana. Bom, eu vou ficar por 3 notícias. Trazia também uma parte daquilo que o Zé Guerreiro já partilhou, mas enfim, vou continuar na mesma linha para falar de mortes. Desta vez é para tratar de uma notícia que nos informava que morriam cerca de 200 pessoas por raiva aqui em Angola. E isso é preocupante. Primeiro, porque não se deve morrer de raiva. E depois, porque temos que aprender a lidar com isso. Se morrer uma pessoa já é trágico, morrerem de 200 pessoas por mordidelas de cães ou de macacos ou de, enfim, leva-nos a refletir sobre as nossas políticas sanitárias. Nós poderíamos ter, enfim, um conjunto de recursos distribuídos aí pelos postos médicos e pelos recursos de fácil acesso para que as pessoas não morram de raiva. E devemos também, paralelamente a isso, continuar a educar, por um lado, as pessoas a lidarem com animais domésticos e, por outro lado, tratar das campanhas de vacinação dos animais e da recolha de animais sem controle. Portanto, eu acho que essa era uma estatística que nós devíamos apagar do nosso seio. O meu segundo e último destaque tem a ver com o silêncio das minas. O país já acabou a guerra há um tempo, já houve N campanhas, N investimentos, com N colaboradores ingleses, no tempo da princesa Diana, relações com Israel para resolver esse problema. O que é certo é que fomos surpreendidos mais uma vez neste final de semana com uma notícia que Angola ainda precisa de 200 e tal milhões para disseminar áreas já identificadas. Paralelamente a isso, a RNT vem também anunciar que ao longo dos cabos detectaram-se minas. Estaremos nós a brincar com o assunto
estaremos nós a implantar novas minas. Então, temos que saber e compreender o que é que se passa, porque realmente o assunto da desminagem, que já mereceu, enfim, em tempos idos, já mereceu valor social e importância nacional ao ponto de fazermos altos investimentos, mas afinal concluímos que o trabalho ainda não acabou. É certo que se limparam várias áreas de cultivo e de construção, mas surpreende-me porque parece que o país era um verdadeiro campo de minas, quando afinal é preciso tentar perceber o que é que se está a passar efetivamente com esse assunto. Porque as minas são inimigos silenciosos de todos e, portanto, nós temos que diminuir o número de pessoas afetadas por estes engenhos ao nível do nosso país. Ainda em inglês, os seus destaques da semana? Olha, primeiro prende-se com uma situação que tive pessoalmente com a Polícia Nacional, Polícia de Trânsito. Não sei se fui abordado ou atuado, como se diz. Vinha ao volante de uma viatura e pronto, pediram os documentos e só naquele momento é que me apercebi que a polícia disse-me que tinha o verbete caducado, e era um facto. E naquele dia, por acaso, foi um dia de má sorte, né? Porque tive em 2 momentos, né? No mesmo dia, fui atuado 2 vezes. Primeira vez aqui próximo à unidade operativa, consegui escapar-me ileso, né? Ileso sem ter que pagar a gasosa, né? Porque é compreensível, né? Preciso negociar, né? Mas não consegui passar, a pessoa perceber, porque eu não tinha conhecimento que a situação estava praticamente, já se tinha vencido, né? Desde janeiro do ano, né? E aí saúde, a compreensão do primeiro polícia. No segundo momento, já na linha expressa, fui novamente abordado por um agente mais novo que foi mais contundente, né? Pôs-me logo 2 situações: ou pagar a multa aí no momento, ou, como tinha sido explicado pelo primeiro polícia, que podia acompanhá-lo a uma esquadra, a viatura ficava retida e depois tinha que pagar a multa. E eu disse que estava nas mãos do polícia, né? Mas lá depois lembrei-me, e é preciso negociar com as pessoas, falar bem. E disse: olha, esta é a segunda vez que sou abordado neste dia. O seu colega no sítio tal compreendeu a situação. E, aliás, a polícia sabe que este não é apenas um problema dos automobilistas, não é? Que não queiram regularizar a situação. Infelizmente, as nossas instituições públicas não têm capacidade de resolver. Ele abordou a questão de, agora o título, não é, único, né, de propriedade, o documento único, né? Mas o que é facto, depois de dizer que a outra pessoa me tinha liberado, ele também compreendeu. Portanto, muito embora estará mais a encaminhar a conversa para um outro sentido, eu fiz-me de despercebido, mas o que é certo é que consegui escapar-me, graças à compreensão desses polícias. E o que não é menos certo é que aquilo foi o fim de semana. Segunda-feira pedi o meu motorista para ir tratar do assunto junto à conservatória que está no SIAC, Talatona, e o que recebi foi mais um carimbo de renovação para mais 240 dias. Ok? Portanto, por que é que eu trago esse assunto? Que certamente muitos automobilistas estão a passar pela mesma situação. Talvez fosse importante
passar, os órgãos competentes passarem uma melhor informação também aos agentes da polícia, que esta não é apenas uma situação que depende dos automobilistas. E por outro lado, faz-me espécie que como é que um carro que paga a taxa de circulação e porque está registado, não é? Eu compreendo que devemos ter o título de propriedade, sim, mas infelizmente sabemos que as nossas instituições não respondem. Mas com um carro que tem uma taxa de circulação e é um nome associado à viatura, não seria uma forma de se calhar deixar de chatear os automobilistas por causa disso, estar a pagar multa, a prender viaturas. Nós implementamos e com um propósito nobre o Simplifica, não é? Era exatamente para simplificar a vida das pessoas. O que é certo é que não tive o documento, que aparentemente havia de facilitar as nossas vidas. É um documento, e não faço as contas a partir de ontem, mas é um documento um verbete que já está há mais de um ano à espera. E muitas das vezes, quando se fazem as estatísticas, dizem que não, nós temos uma série de documentos e as pessoas é que não vão buscar. Portanto, eu tenho esta situação particular. Por outro lado, o segundo minuto prende-se com uma notícia que via circular nas redes sociais sobre a apreensão de um cidadão com vários quilos, né, de liamba, né, acho que creio que em Malange, e dizia-se que era o Pablo Escobar praticamente de Angola ou de Malange, não é? E isto trago aqui para perceber, né, qual é a perspectiva do país para resolver esta situação, dado que muitos países já evoluíram para tratar a liamba, sobretudo a liamba e as diferentes espécies, como produtos agrícolas, não é? Só a título de exemplo, aqui a África do Sul, desde que foi declarado a hemp, que é uma espécie de liamba, né? Aparentemente em doses mais baixas do produto que cria aquele estado de espírito importante, não é? O governo, desde 2021, já aprovou cerca de 1.010 licenças. Portanto, é algo que eu penso que o país deve ver, senão vamos continuar a aprender muita gente, e hoje já sabe que, para além dos aspectos de recreação, o uso que se faz para a recreação, esta planta hoje já sabe que tem outras utilidades. É algo que as nossas populações sabem muito bem lidar e tratar, e devemos arranjar soluções ou desencadear uma estratégia que ao invés de estarmos a aprender mais pessoas, possamos engajá-las em processos produtivos que agreguem valor, utilizando sobretudo esta planta para as outras finalidades, nomeadamente medicinais e até industriais na fabricação de tecidos. E assim, pomos um ponto final a esta edição Jornal 7 Dias, semana retrospectiva. Despedem-se Gustavo da Conceição, em inglês, José Guerreiro, Emanuel Catilina e Silvio de Abreu. Lembre-se, você pode voltar a ouvir este programa em formato podcast no YouTube, onde quiser e quando quiser, em lac.7dias. Bom dia e boa semana. Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias, aqui na LAC.